Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né, na nossa leitura, mais um tempo aqui com a palavra. E eu tenho certeza que essa semana vai ser realmente uma semana de muito aprendizado com a palavra, com os textos que a gente vai estar lendo essa semana a respeito do reinado de Salomão e de tudo que Deus tem deixado registrado para nós como uma maneira de mostrar esse caminho que Deus foi percorrendo ao longo da história para nos mostrar como seria a redenção de toda a terra e do seu povo, né? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a leitura de hoje. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, muito obrigado por essa terça-feira, muito obrigado por essa leitura, Pai, que nós vamos ter hoje e que eu tenho certeza, Pai, que vai continuar movendo o nosso coração em prol de conhecer o Senhor cada dia mais, que vai edificar o nosso espírito, nos fortalecendo, nos levando mais fundo no conhecimento do Senhor, na Tua palavra, Jesus. Muito obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor tem construído. Muito obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo, Pai, na minha vida, na vida dos meus irmãos. Eu sou grata a Deus por mais essa semana que o Senhor está me dando. Eu sou grato, Senhor, por mais esse tempo de aprendizado que o Senhor tem me dado em 2023. Muito obrigada, Jesus. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, que nós possamos perseverar, Senhor, independente das nossas circunstâncias. Nós queremos estar neste lugar para a glória do Teu nome. Amém. 1 Reis, né? Hoje nós vamos para o segundo dia da semana 25, 1 Reis capítulo 7, e depois a gente vai ler 2 Crônicas 4, que provavelmente é o mesmo texto em livros diferentes. 1 Reis e 2 Reis conta as histórias dos reis de Israel. Esse é o intuito desse livro, né? Então é um livro focado em falar as histórias dos reis de Israel. E Crônicas fala das histórias de Israel, principalmente no tempo dos reis, tá? Então, são dois livros que contam histórias sempre muito parecidas ou iguais em alguns momentos, né? Mas que tem esse foco. O livro de Reis conta sobre os reis de Israel, né? E Crônicas das histórias desse momento da história dos reis de Israel, tá bom? 1 Reis capítulo 7 diz assim, é um texto grande, a gente vai ler, tá? E depois vamos ver o que a gente, provavelmente tem a ver com a construção aqui, a gente começou ontem, né? Salomão construiu o seu próprio palácio e levou 13 anos para terminar a construção. Uma das salas do palácio tinha o nome de Casa da Floresta do Líbano, que media 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. As grandes vigas de cedro do teto estavam assentadas sobre 4 fileiras de colunas. O forro de cedro ficava sobre 45 vigas, 15 em cada fileira, que se apoiavam nas colunas. Havia janelas no saguão, colocadas em 3 fileiras, uma fileira acima da outra, sendo 5 janelas por fileira e cada uma de frente para a outra. Todas as portas de entrada e as janelas eram retangulares, dispostas de 3 em 3, uma de frente para a outra. Ele fez uma outra sala que tinha o nome de Salão das Colunas. Media 23 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura, com um alpendre na frente que tinha uma cobertura que era sustentada pelas colunas. Havia também a sala do trono ou a sala do julgamento, onde Salomão se assentava para ouvir as questões que deviam ser julgadas. Ela foi revestida de cedro desde o assoalho até o teto. A casa onde ele morava ficava num pátio atrás da sala do trono. As salas tinham todas as paredes cobertas de chapa de cedro. Ele mandou fazer uma residência semelhante do mesmo tamanho para a filha do faraó, uma das suas mulheres. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até o beiral do telhado, foram feitos totalmente com pedras enormes, de qualidade superior, cortadas na medida certa, serradas por dentro e por fora.
As pedras do alicerce mediam 4,5 metros por 3,60 metros. As enormes pedras colocadas nas paredes também foram cortadas na medida certa, e em cima das pedras foram colocadas vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedras cortadas e por cima das pedras uma camada de vigas de cedro, semelhantes ao pátio interior do templo do Senhor e ao pórtico do Senhor. Então o rei Salomão mandou chamar um homem por nome de Hirão, que morava em Tiro, filho de uma viúva da tribo de Naphtali e de um homem de Tiro que trabalhava com bronze. Hirão era um profissional hábil e experiente que trabalhava muito bem em obras de bronze. Por isso ele veio trabalhar para o rei Salomão. Ele fez 2 colunas de bronze, cada uma com 8,10 metros de altura e 5,40 metros de circunferência. No alto das colunas fez 2 capitéis em forma de lírios. Esses capitéis eram de bronze derretido e cada um media 2,25 metros de altura e 1,80 metros de largura. Cada um desses capitéis estava decorado com 7 conjuntos de bronze, torcidos em forma de corrente. Ele fez também romãs em 2 fileiras que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis. Ele fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis das colunas tinham o formato de lírios, com 1,80 metros de altura. Nos capitéis, no alto das 2 colunas, acima da parte redonda que tinha o formato de uma taça, próximo do conjunto de correntes, havia 200 romãs dispostas em fileiras ao redor. Hirão colocou essas colunas na entrada do templo. A que estava ao sul, deu o nome de Jaquim, e a outra que ficava ao norte deu o nome de Boaz. No alto das colunas ficavam os capitéis em forma de lírios, feitos de bronze. E assim foi terminada a obra das colunas. Depois Hirão fez um tanque redondo de bronze com 4,5 metros de diâmetro, 2,25 metros de altura e 13,20 metros de circunferência. Por baixo da sua borda, ao seu redor, haviam 2 fileiras de ornamentos, separados uns dos outros por 5 centímetros. Esses ornamentos foram fundidos juntamente com o tanque. Esse tanque estava colocado sobre 12 bois feitos de bronze, sendo que os bois estavam de costas para o centro. 3 bois tinham a frente virada para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. A espessura das paredes do tanque era de 4 dedos e uma beirada tinha a forma de uma taça, como as pétalas de um lírio. A capacidade do tanque era de 40.000 litros. Depois ele fez 10 suportes móveis de bronze, sendo que cada suporte media 1,80 metros de comprimento, 1,80 metros de largura e 1,35 de altura. Esses suportes foram construídos com uns carrinhos presos por baixo por meio de travessões. Esses travessões estavam enfeitados com figuras de leões, bois e querubins, e acima e abaixo dos leões e dos bois haviam adornos de metal batido. Cada um desses suportes móveis tinha 4 rodas de bronze e eixos de bronze, e em cada canto dos suportes haviam postes de apoio feitos de bronze e enfeitados com figuras de espirais em relevo. No lado de dentro de cada suporte havia uma peça redonda com altura de 45 centímetros de profundidade. O meio era côncavo, com uma taça e media 70 centímetros de circunferência, enfeitado com esculturas pelo lado de fora. Seus desenhos de enfeites eram quadrados, não redondos. Os suportes estavam sobre 4 rodas, e estas estavam colocadas nos eixos que tinham sido fundidos como parte dos suportes. Cada roda tinha 70 centímetros de diâmetro e eram parecidas com as rodas dos carros de guerra. Todas as peças dos suportes foram feitas de bronze derretido, incluindo os eixos, os raios das rodas, os aros e os cubos das rodas. Havia cabos em cada um dos 4 cantos dos suportes, e esses cabos também foram fundidos com os suportes.
Uma lâmina circular de 23 centímetros era colocado em volta do topo de cada suporte, atada com apoios. Tudo isso era fundido como se fosse uma só peça. Onde tinha espaço foram colocadas figuras de querubins, leões e palmeiras, gravadas nas superfícies dos apoios. Essas figuras estavam enfeitadas com desenhos em espiral. Os 10 suportes tinham todos o mesmo tamanho e foram feitos iguais, pois foi usado o mesmo molde para fundir cada um. Depois ele fez 10 pias de bronze que foram colocadas nos suportes. Cada pia media 1,80 m de diâmetro e podia conter 800 litros de água. Ele colocou 5 desses suportes ao lado esquerdo da sala e 5 do lado direito. O tanque foi colocado no canto sudoeste e ao lado direito da sala. Irão também fez os caldeirões necessários, as pás e as bacias, e por fim acabou a obra no templo do Senhor que o rei Salomão o havia encarregado de fazer. Esta é a lista das coisas que ele fez: 2 colunas, os capitéis para o topo de cada coluna, 2 conjuntos de correntes que decoravam os capitéis de cada coluna, 400 romãs em 2 fileiras para os 2 conjuntos de correntes, 10 suportes móveis e 10 pias colocadas sobre os suportes, o tanque grande e 12 bois por baixo do tanque, e os caldeirões, as pás e as bacias de aspersão. Todos esses objetos de bronze polido foram feitos por Irão a pedido do rei Salomão e foram fundidos em moldes de barro nas planícies do rio Jordão, em Sucote e Zaretã. O peso total dessas peças não era conhecido porque elas eram pesadas demais para ser colocadas em balanças. Todos os objetos e móveis encomendados por Salomão para o templo do Senhor foram os seguintes: o altar de ouro, a mesa de ouro sobre o qual eram colocados os pães da presença de Deus, os candelabros de ouro puro, 5 do lado direito e 5 do lado esquerdo, em frente ao santuário interno, as flores, as lâmpadas, as tenazes de ouro, as taças, as tesouras para cortar pavios, as bacias para aspersão, as colheres, os braseiros e as dobradiças de ouro para as portas do lugar santíssimo e as portas da entrada central do templo. Cada um desses objetos era feito de ouro. Quando por fim terminou a construção do templo, Salomão trouxe para o tesouro do templo do Senhor a prata, o ouro e todos os vasos dedicados para esse fim pelo seu pai Davi. Então a gente tem aqui no capítulo 7 um pouco, né, dessa construção também feito por esse homem que também se chamava Irão. Ele não é o rei de Tiro, ele é um homem também da mesma região, mas que sabia trabalhar com bronze, principalmente com bronze, né? E depois, no final do texto, vai falar sobre as outras peças de ouro que também foram feitas para serem colocadas no templo. O mais importante desse capítulo 7, ou mais importante não, uma parte talvez que chama bastante a atenção da gente, são esses tanques, né? Que foram feitos de bronze, que era o tanque maior, que cabia muitos e muitos litros de água, e os outros 10 pequenos tanques, né, as bacias, que eram 5 para um lado do templo e 5 para o outro. Eu te encorajo a dar uma olhadinha no Google, deve ter fotos a respeito desse templo de Salomão, a respeito dessas peças. Então dá uma olhada lá para vocês terem uma ideia de como era esse grande tanque que cabia muitos litros de água. Nem lembro onde é que tá aqui. Deixa eu ver se aparece aqui rápido. 40 mil litros? Acho que é isso, né? Ou não, acho que 40 mil litros. Acho que é isso mesmo. 40 mil litros era o grandão e os outros menores era menos, né? Deixa eu ver se aparece aqui. 800 litros de água, isso mesmo. Então a gente tinha 40 mil litros na peça maior, nesse tanque maior, e 800 litros, né? Quase uma caixa d'água de 1.000 litros, os menorzinhos.
E o mais interessante é que esse suporte maior, esse tanque maior que cabia 40 mil litros, ele tinha um suporte embaixo que eram feito de touros, né? Então eram 3 touros para cada norte, sul, leste, oeste. Então nós tínhamos 12 touros que eram os suportes desse grande tanque, né? Então é bem impressionante essas figuras que eram utilizadas ali, que foram utilizadas pelo rei Salomão, que com certeza foram deixadas pelo próprio Davi, né? Como essa planta que Davi havia deixado. Então, com certeza, tudo isso tinha o dedo de Deus como inspiração, como base, né, para que ele construísse tudo isso dessa forma. E isso é bem interessante. Vamos lá para 2 Crônicas, capítulo 4, que com certeza vai falar do mesmo texto. 2 Crônicas, capítulo 4. Vamos lá, diz assim: Salomão também mandou fazer um altar de bronze, medindo 9 metros de comprimento por 9 metros de largura e 4 metros e 60 centímetros de altura. Depois ele fez um enorme tanque redondo de metal com 4 metros e meio de diâmetro e 2 metros e 25 centímetros de altura, e media 13 metros e meio de circunferência. O tanque estava colocado sobre as costas de 2 fileiras de bois de metal de 5 em 5 centímetros. O tanque e os bois foram fundidos como se fosse uma única peça. Havia 12 desses bois colocados cauda com cauda. 3 estavam virados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. As paredes do tanque tinham uma grossura de 2 centímetros e a borda do tanque era como a borda de um cálice que se curvava como uma flor de lírio. Nele cabiam 600 mil litros de água. Esse aqui já deu uma diminuída, né? Ou aumentou, na verdade, né? Lá era 400, aqui virou 600 mil litros de água. Ele também construiu 10 pias para lavarem as ofertas, colocando 5 à direita do enorme tanque e 5 à esquerda. Porém, o tanque era para que os sacerdotes se lavassem. Seguindo com todo cuidado as instruções de Deus, ele fez então 10 candelabros de ouro para as lâmpadas e os colocou no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também construiu 10 mesas e as colocou no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro puro para a aspersão. Depois ele construiu o pátio para os sacerdotes e o pátio público e cobriu as portas desses pátios com bronze. O grande tanque ficava no canto leste da sala anterior do templo. Irão-Abi também fez as panelas necessárias, as pás e as bacias que seriam usadas nos sacrifícios. Assim ele terminou o trabalho que o rei Salomão lhe havia determinado no templo do Senhor. A construção das 2 colunas, os 2 enfeites em forma de taça no topo das colunas, os 2 conjuntos de correntes que decoravam os enfeites, as 400 romãs presas aos 2 conjuntos de correntes nos enfeites, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto, as bases para as pias com suas respectivas pias, o enorme tanque e os 2 bois que ficavam debaixo dele, as panelas, as pás e os garfos de carne e os demais utensílios. Irão-Abi fez todos esses utensílios citados acima para o rei Salomão, usando bronze da melhor qualidade. O rei fez a fundição em moldes de barro do Vale do Jordão, entre Sucotes e Zeredá. A quantidade de bronze usado por Salomão era tão grande que era impossível conferir seu peso. Salomão também fez todos os utensílios para a casa de Deus: o altar de ouro, a mesa para os pães da presença, os candelabros com suas lâmpadas de ouro puro para serem acesos como de costume diante do lugar santíssimo, as decorações de flores, as ferramentas de ouro maciço para pegar brasas, as ferramentas para avivar o fogo, as bacias para a aspersão, as colheres, os vasos para queimar incenso, tudo feito de ouro puro. Mesmo a porta principal do pátio principal e as portas internas para o lugar santíssimo eram de ouro. Então, o mesmo texto, né? Nós temos aqui, a única diferencinha aqui foi a quantidade de litros de água, né? Mas com certeza essa é uma diferença que para nós com certeza tem a ver com tradução,
tem a ver com o escriba que escreveu, né? Deu uma aumentadinha aí, ou a pessoa que escreveu colocou 60 mil litros ao invés de 40, né? Ou vice-versa, ou aquele diminuiu ou esse aumentou. O importante é o tamanho dessa peça, o quão grandioso era, o quanto esse templo realmente tinha a mão de Deus sendo inspirada, né, para construir tudo isso. A mão do Senhor estava ali, ajudando esses homens a fazer toda essa obra que ia glorificar o nome do Senhor em Israel. Amém? Então, nosso segundo dia dessa semana termina aqui a nossa leitura. Eu queria dizer para vocês que não se assustem, né? Assim como nas genealogias, nós vamos ler alguns textos essa semana da construção ou outros que ainda virão, que aparentemente parecem ser chatos, né? Parecem ser metódicos por causa de medidas, por causa da quantidade de peças e repetições, mas eu quero dizer para vocês que nada dentro da palavra de Deus é sem sentido, nada dentro da palavra de Deus está aí por acaso. Eu amo ler essas passagens ano após ano, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo cada vez mais vai nos levar e vai nos ensinar, né, aquilo que precisa ser ensinado dentro de cada um desses textos. No tempo certo, nós vamos tendo discernimento de tudo que o Senhor escreveu aqui para ter uma completa compreensão daquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar com o Velho Testamento. Amém, queridos? Então, não pula não deixa de ler não. Faz aí suas anotações, grifa algumas coisas na sua Bíblia que te chamarem a atenção. Com certeza o Espírito Santo vai continuar nos ensinando mês após mês, ano após ano, o que ele tem para nos ensinar dentro da palavra. Amém? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, ótima terça-feira e vamos continuar aí nossa semana em nome de Jesus para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.